Por que a educação brasileira ocupa posições em rankings de avaliação externas tão baixos? Por que a educação brasileira, no senso comum, ela é de tão baixa qualidade? Pessoal, esse vídeo é um vídeo piloto para uma nova série que eu estou tentando criar para o canal. Então é uma experiência. Eu vou tentar conversar com vocês durante alguns minutos, alguns longos minutos, sobre temáticas relevantes da educação. E eu quero começar a nossa conversa com a qualidade. Qualidade é um dos fatores de maior importância para qualquer produto, para qualquer meio, para qualquer ação, para qualquer relação. A relação ela tem que ser de qualidade. E essa qualidade ela é verificada por parâmetros. Parâmetros exigidos por alguém, que no caso da educação é a sociedade civil organizada, é o setor do trabalho, são as empresas, é a própria sociedade buscando respostas para problemas que ela possui. Então, medir a qualidade de algo, no caso da educação propriamente dita, é verificar se o investimento feito e as expectativas que possuíamos sob a educação elas estão sendo atendidas. E é meio senso comum que isso não tenha ocorrido no Brasil, mesmo com investimentos e tentativas, alterando leis, modificando processos, criando referenciais para a educação. Mesmo com isso tudo, a nossa educação não tem atingido o nível de qualidade que a sociedade, de uma maneira geral, esperava. Por que isso ocorre? Por que a gente não consegue avançar em indicadores como PISA, como alfabetização, como em percentual de população alfabetizada, né? Redução do analfabetismo funcional? Por que a gente não consegue avançar nesses indicadores, e mesmo abaixo das metas que já não eram tão ousadas? Por que a gente não consegue melhorar? Eu quero trazer para vocês um contexto histórico muito breve. Vai ter vídeos de história da educação aqui no canal, nesse diálogo, nessa forma de apresentar. A educação brasileira, ela tem vários marcos. A Constituição de 88, ela é um marco fundamental para a educação brasileira. É a partir da Constituição, a Constituição Popular de 1988, que a gente passa a considerar a educação um direito de todos, e um dever do Estado, que é a base da LDB, né? Vocês que já estudaram a LDB, se não estudaram, clica aqui no card que nós temos vídeos para ela. Essa obrigatoriedade e esse direito subjetivo de todo cidadão, passa a garantir que os nossos alunos em idade escolar estivessem na escola, e mesmo que o poder público fosse obrigado a atendê-los. Então, é uma modificação na forma de se entender a educação em nosso país, de se aplicar. Até então, havia vaga para determinados grupos ou parcelas da população. Nem toda a população era atendida. Então havia, por exemplo, o exame admissional. Você chegava lá no nível primário para avançar para o ginásio ou para qualquer outra denominação, que nós temos várias durante a nossa história, você precisava passar por uma prova. Então as escolas selecionavam os alunos que elas queriam receber. A partir de 1988, essa seleção ela não é mais permitida, porque a educação é de todos precisam ter vaga. Então não faz sentido mais, na educação pública, haver seleção, porque o direito é de todos. Então não pode haver nenhum tipo de barreira para o ingresso de um educando. Isso traz uma melhoria significativa de início. Com a entrada das pessoas na escola, esse analfabetismo clássico, daquela pessoa que não consegue assinar o próprio nome, ele reduz drasticamente em nosso país. Mas essa entrada dessa população não foi acompanhada do mesmo investimento. Caso você queira depois, pode pesquisar aqui na aba acadêmico do Google, ou no próprio Google de uma forma geral, há projeções de gasto por aluno até 88 e projeção de gasto por aluno depois de 88. Há uma redução, porque os alunos entram, mas o investimento não é multiplicado da mesma forma. Então, é por isso que vem aquela falsa ilusão que algumas pessoas mais velhas têm, que a educação antes de 88 era melhor, que após 88 a educação ficou pior. Em certa medida é ilusório, porque ela
até tinha resultados melhores, mas porque ela não atendia a todos, atendia somente uma parte dessa população. Ela selecionava os alunos, então era fácil, né, ter um resultado um pouco melhor. Mas é ilusório por isso, porque se você for olhar hoje no espectro de alunos, na quantidade de educandos que nós temos, com certeza a educação pública ela tem tido mais sucesso do que ela tinha antes, uma vez que ela atende a todos, e com todos os problemas. Ainda tem o caso da educação inclusiva, que antes disso os alunos eram relegados às escolas especializadas, né, a centros de manicômio, a colônias, enfim, ao isolamento da sociedade. Hoje isso não acontece mais. Os nossos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, eles estão na escola. Eles estão na escola, sendo atendidos como todos os outros alunos. É lógico, é evidente, respeitando a sua individualidade, respeitando a sua especificidade. Enfim, há então um processo de entrada dos educandos, mas não há multiplicação dos recursos. Se a gente pega hoje, atual, o orçamento do MEC para a educação básica, você vai ver que ele é de alguns bilhões de reais. É um volume, à primeira vista, elevado. Se você compara o gasto que o Brasil tem do PIB com outras nações desenvolvidas, inclusive a gente está ali bem para páreo com países importantes. Só que essa análise, ela é uma análise um pouco cruel, porque não é possível você comparar países que têm uma trajetória histórica de investimentos com o Brasil, que tem uma trajetória histórica de desvalorização e baixo investimento. Apesar desses investimentos elevados, nós temos uma educação ainda deficitária, que precisa de investimentos em todos os níveis, Infelizmente, essa é uma realidade ainda. Uma realidade de faltar material básico na escola, de faltar papel higiênico, de faltar folha para imprimir uma prova, de faltar um xerox para fazer uma fotocópia, para fazer uma prova. Essa é a realidade de muitas escolas. De faltar pincel, giz, né? O básico, o mínimo do mínimo. Ainda há realidades assim. E você não precisa ir para rincões muito distantes. Você encontra isso em regiões metropolitanas. É o caso, né, do meu trabalho atual. Isso eu falo de conhecer na pele, de sentir na pele a falta de um xerox, a falta de uma internet para você fazer uma pesquisa, para preparar uma aula, para pegar um material diferente, de faltar livro para os seus alunos. Essa é a realidade que nós vivenciamos ainda. Então, pegar o dado cru, ele é muito cruel. Esse é o primeiro caso. Segundo, que nós temos problemas de falta de eficiência. O recurso, ele dá pulos de ente a ente até chegar no mais interessado, que é o próprio educando dentro da escola. O Fundeb, ele resolve parte disso, né, com essa transferência direta de recursos para os sistemas e para as redes de ensino. Mas mesmo assim, ainda há ali uma certa dependência de entes mais poderosos para prefeituras, por exemplo. Então, aqui em Minas Gerais aconteceu com o governo anterior, do Fernando Pimentel, do PT, fazer o contingenciamento de recursos do Fundeb, uma vez que ele tinha que fazer repasses para os municípios, que era de direito dos municípios, e ele não fez, e os municípios tiveram que se virar durante esse ano. Então a gente tem problemas de recursos. O primeiro ponto da educação, de forma bastante simples, é a falta de recursos. Ou a má aplicação dele, a má gestão desses recursos. Inicialmente, há necessidade de maiores investimentos em educação.